Então, eu acho que a gente pode passar a palavra para o Sérgio, né? Nosso convidado ilustre, amigo, camarada, que estava sempre aí dando força, ajudando, né? Super colaborativo aqui, né, Sérgio? A gente só pode te agradecer muito e agradecer muito também você aceitar vir ao fórum para fazer esse curso, né, introdutório do OJS. Eu acho que vai ser muito útil para todos nós. É sempre bom rever, para quem já sabe, para quem sabe menos, né, como eu, né, saber mais. Então, super obrigada. O convite foi feito diretamente pela Denise. Então, obrigada, Denise. Boa tarde, pessoal. Eu agradeço o convite. Quando a Denise me convidou, eu falei, nossa, sobre o JS. Eu lido com o JS já há alguns anos, desde 2007. Mas quando eu recebi o convite, eu tive que correr lá para o manual, tive que rever alguns pontos, e até o chat GPT eu consultei para fazer inteligência artificial, fazer uma consulta também. Eu adorei, eu adorei isso, quando você falou assim, eu perguntei para o chat, eu falei, cara, mas é muito moderno. Não, é impressionante. Eu pedi uma ementa de um curso de OJS e em segundos ele me deu. Mas eu também pedi que fosse assim, um curso de 1 hora. Ele falou, impossível, ele é muito complexo o sistema. Mas, enfim, deixei a ementa de lado e resolvi, então, destacar alguns pontos mais relevantes do sistema, né? Mas, assim, pegando ainda esse ponto da inteligência artificial, eu acabei descobrindo uma outra chamada DeepL, que tem feito assim traduções de alto nível acadêmico, e pode ser uma referência para a gente fazer essas traduções aí que a gente pede. Talvez experimentar essa inteligência artificial e submeter o resultado dela a algum tradutor, né, para ver se temos ali uma possibilidade de explorar esse caminho de publicar artigos internacionais. Sérgio, coloque para nós no coisa que eu não estou te ouvindo, Denise. Colocar para a gente aqui no escrito, isso que você achou. Ah, tá. Vou colocar o nome dela aqui agora. Os tradutores não vão gostar de saber disso, não. Não, DeepL Translate. É uma inteligência artificial alemã. Interessante. Esse site é muito bom. Você conhece, né? Isso. Então, vamos lá. Eu vou, então, compartilhar a tela com vocês e para poder mostrar algumas coisas. Vem, Kikinha, vai ficar com fome. A minha gata, gente, ela está aqui resistindo aí comigo. Vai. Bota ela com fome. Então, vamos lá. Vocês estão visualizando a minha tela? Alô? Vocês estão visualizando a minha tela? Estamos sim, Sérgio. Oi? Estão? Estamos. Tá bom. Tá. A sua tela, mas não sei os slides, acho que vão entrar, né? Não produzir slides, são o que tem na tela do Note mesmo. Vamos lá. Eu pedi ao chat GPT, que me desse uma definição do JS3. Eu achei bem interessante. Eu pararia na primeira frase, ele desenvolveu um pouco mais. Ele falou assim, OJS3, Open Journal System 3, é um software livre e de código aberto que permite a gestão e publicação dos periódicos acadêmicos online. Esse é um ponto importante porque o sistema permite que você cuide da tramitação do artigo todo ali dentro e fique tudo registrado.
né? Mas não necessariamente você vai publicar no OJS. Existem revistas que tratam dessa tramitação do artigo dentro do sistema, né? A submissão, a avaliação, a editoração final, e no produto final eles pegam e publicam num site específico, né? Um pouco a ideia que a Betânia estava falando. Então, o sistema ele é flexível, você pode ter usos diversos, né? Mas, de um modo geral, o que a gente faz aqui é essa gestão do artigo, né? Dos artigos, e publicação também, né? Vamos lá. Deixa eu ver, outra ponta que eu quero mostrar para vocês. Um pouco. Pronto. O OJS é um projeto do PKP, né? Public Knowledge Project. Ele foi criado desde 2005 e traduzido pelo IBICT. E aqui no Brasil, ele teve o nome de SIE, inicialmente, Serviço de Editoração Eletrônico de Revistas, né? E, à medida que ele foi progredindo, a partir da versão 3, essa que nós utilizamos, por convenção, passou a ser chamado pelo nome em inglês mesmo, OJS, para facilitar a busca por documentos, tutoriais, essas coisas assim. O IBICT, ele lançou o SIE em 2005. Em 2007, eu fiz um curso com a equipe do IBICT lá na UFRJ. O curso durou o dia inteiro. Em 2008, passamos a utilizá-lo na revista Fractal. A revista deixou de ser impressa e passou a ser publicada apenas online. Esse é um dos benefícios desse sistema. Ele facilita muito essa transição, né? O custo da revista impressa era muito alto. Essa passagem facilitou bastante. Isso, inclusive, gerou um problema na época, porque eu não sabia, eu acabei ficando como referência na UF para o CIA, né? Porque o IBICT entendeu assim, que eu estava representando a UF e pronto. E aí, a partir daí, ele não oferecia mais curso para ninguém da UF. Eu deveria ser um multiplicador. E, na verdade, eu fui atendendo uma demanda da Fractal, né? E ali, eu tive uma experiência de administrador de portal. Porque durante um bom tempo, eu administrei o portal lá do ICHIF, que é o Instituto de Ciência e Filosofia. Então, a partir de agora, eu vou falar dessas funções, né, principais do sistema, de administrador, de gerente da revista, de editor de seção, avaliador das funções de cada, e apresentar o sistema, de modo geral, a partir dessas funções. Assim, se tiverem perguntas no meio desse percurso, podem interromper e falar. Tá? Vamos lá. Na parte de administração, do administrador, assim, ela é muito... A atuação é muito, de certa forma, muito reduzida, né? Você, basicamente, você cria a revista, cria as revistas, né, o link, e configura, assim, faz algumas configurações de idioma. E tem uma questão mais relevante para a gente, que é desculpa, esses conflitos de perfis, né? Quando um usuário está cadastrado numa revista e também em outra, e você, de repente, o usuário ele fala, não estou conseguindo acessar o sistema, estou com um problema, esqueceu a senha, e você não tem como resolver mais isso. Eu resolvia isso facilmente como administrador. Inclusive, o manual do OJS, esse é o ponto que eu queria destacar aqui em relação a essa função, ele propõe uma administração
compartilhada entre a equipe de TI, porque para resolver problemas mais técnicos, né, referente à programação, a parte profunda do sistema, uma equipe mesmo de editores, da parte dos coordenadores do fórum, no caso, para resolver questões mais de política editorial, essa questão, por exemplo, dos conflitos nos perfis. Porque, assim, eu já tentei encaminhar para uma demanda desse tipo, mas fica assim, semanas, até um mês, até para resolver algo que eu resolvia antes como administrador, assim, no instalar de dedo. Era algo muito simples. Então, tem essa proposta no manual. Eu fazendo essa releitura do manual do JS, encontrei isso e achei interessante trazer para cá. Agora, sobre o perfil do editor-gerente. Eu estou assim, falando muito rápido, porque o nosso tempo é curto, tá, pessoal? Mas vocês podem me interromper para perguntar sobre qualquer dúvida. Se estiver falando rápido demais. Vamos lá. O editor-gerente, ele vai lidar principalmente com a configuração da revista. Depois de criada a revista depois de criada pela administração do portal, ela é um espaço vazio. Tem que ser preenchido com os dados que serão inseridos pelo editor-gerente. Então, eu estou pegando aqui o site da Fractal como um modelo. Tá? Estou aqui em configurações. Então, tem alguns níveis de configuração da revista, do website, do fluxo de trabalho e distribuição. Tá? Nesse campo aqui, da revista, você vai colocar o título, a sigla, a abreviatura da revista, que tem que ser de acordo com as normas da ABNT. Tem uma norma ABNT específica para abreviação. Não pode ser aleatório. Tá? Depois, se vocês quiserem, eu posso até ver essa norma. A editora, no nosso caso, é a BEC, e SSN, são os dados da revista. Tá? Resumo, equipe editorial. Esse OJS3, nesse aspecto, ele é mais flexível. Ele te dá essa tela vazia, esses quadros vazios de texto, e você insere o que você quiser ali. O modelo antigo, na versão 1 e 2, ele era um pouco mais restrito, né, em relação a essas modificações. A apresentação da equipe editorial. Então, vamos lá. Sobre a revista, foco, política editorial, tudo isso é nesse campo de configuração da revista, tá vendo? Tipo de submissões aceita, o processo de avaliação por pares, diretrizes para os avaliadores. Tudo isso, o editor-gerente, ele insere nesse espaço. Periodicidade, política de acesso livre, fontes de indexação, tá? Aqui já está separado, de acordo também com os critérios do Cielo, porque antes eu botava assim, indexadores, ele estava tudo. Eles pediram para separar em bases de dados, diretórios, portais de indexação, divulgadores. Então, isso também é uma informação que, se vocês quiserem, depois eu posso repassar também. Vamos lá. E aí, algumas especificidades. Então, tudo isso o editor da revista vai lançar nesse campo aqui de descrição. Tá? Contato. Vai botar também um contato da revista, geralmente o editor, e outra pessoa responsável pelo apoio técnico, né? Uma boa pessoa da equipe, da revista, mais ligada à operação do OJS. Né? Sessões. Aqui você tem a opção de criar as sessões e definir para cada uma a política dessas sessões. Tá? Artigos. Editar. Tá? Você cria uma abreviatura para edição, para sessão, dá uma definição. Você pode limitar a quantidade de palavras, tá?
Essa seção ela pode ser restrita aos editores. No caso do editorial, você bota aqui, ó, restrita a editores e editores de seção. Tá? Só os editores terão acesso. Tem alguns metadados importantes, ó, avaliado por pares, então, no caso dos artigos. Tá? Deixa eu sair daqui. Tá? E aqui tem todas as seções da revista, inclusive dossiês, tá vendo? Dos dossiês já publicados, você cria uma seção para cada dossiê. Dossiê, arte, narrativa e subjetividade, tá vendo? Categorias. Aqui não tem categorias. A gente não trata disso. Seria como que tem no portal, né? Categoria de revistas de pós-graduação, revistas que não são de pós. Isso a gente não utiliza muito dentro da própria revista. Website, que é outra janela de configuração. Vou fazer uma pergunta antes de você passar adiante. Pode. É rápido mesmo. Então, assim, quando você entrou no campo configuração da revista, naquele anterior, você entrou lá em configuração, né? E aí são todas as partes da revista. Como é que aquela revista se mostra, né? E isso, a Fractal tem uma seção só para debates, né? Outra para artigos, outra para dossiê, né? Quer dizer, isso é muito específico de cada revista, é a identidade de cada revista, como cada uma delas se coloca, né? Então, eu não consegui entender essa parte seguinte da categoria. O que é a tal da categoria? Que você falou assim, Fractal não tem. Tá, a categoria... Que categoria seria incluída aí, por exemplo? Eu acho, eu não tenho certeza, mas eu acho que são categorias de seções. Eu posso até pesquisar isso depois. É algo que eu não... Ó, ordem dos artigos, tá vendo? Tem imagem, capa, editores... Eu vou pesquisar isso depois, vou anotar aqui. Não, é só o que você falou, fiquei curiosa, né? Não é tão relevante, mas é porque eu achei o outro tão completo, né? Eu falei, ainda vai ter... A Denise ali levantou a mão. Sérgio, eu acho que essas configurações, na verdade, quem faz para a gente já é o STI. Ele já deixa, não é assim? Já deixa uma configuração semi-pronta, a não sei que você queira modificar. Eu não sei. As categorias elas ficam meio que classificadas pelo STI. Posso estar errado, mas eu acho que é assim. Eu não sei porque assim, eu já entrei nós já entramos no portal já com as nossas revistas configuradas. Então não peguei esse processo inicial de pegar uma revista sendo configurada do início já a partir do portal com o suporte do STI. Então, não sei realmente como é esse procedimento. A experiência que eu tenho é de, enquanto administrador, eu peguei lá, eu criei a revista e fui também preenchendo com esses dados, ocupando todas as funções. Mas é importante também saber isso daí que você está falando. Né? Pode ser que seja diferente, pode ser que um editor dessas revistas aí não precise lidar com essa parte do sistema. Na verdade, acho que a maior parte das revistas que eu, pelo menos pelo que eu chequei do nosso portal, não tem qualquer classificação de categorias. Fica não a categoria. Tem. Fica lá, fica assim, ó. Incluir isso. categoria. E, na verdade, é isso que acontece. Não é que o STI faz, mas assim. Uhum. Eu entrei aqui rapidinho, por exemplo, no Gragoatá, e a Gragoatá, nessa parte de sessões, por exemplo, né, em configurações, ela é bem diferente da Fractal. Né? Ela não é. Né? Então, eu acho que não é o STI que manda, não. Eu acho que é mesmo como cada revista se propõe. Agora, em categorias também não tem nada na Gragoatá. Absolutamente nada. Né? Nas sessões, a gente é diferente. A gente tem uma que se chama Vária, a gente tem resenhas, artigos, entrevistas, entendeu? Mas é bem diferente de vocês. Mas em categoria também não tem nada. Isso aqui é curioso. Tá, depois eu vejo isso. Eu acho bacana a gente poder justamente
e tirando esse tipo de dúvida, né? Uhum. Legal. Então, vamos lá, para o website. Aqui tem a configuração do tema padrão. A Betânia estava até falando do OJS, né, das revistas que funcionam como site, não é isso? E... Bom, deixa eu voltar aqui. O OJS3, ele tem essa possibilidade assim, de vários temas assim, bem interessantes que dão à revista um aspecto de um site, sabe? Muda bastante o layout. Mas, assim, acho que foi uma decisão do STI padronizar, que todas as revistas utilizassem esse tema padrão. Então, assim, é uma limitação que a gente tem por conta de uma política do STI, para poder facilitar a operação deles. Eles têm as limitações deles, pessoal e tudo mais, a gente entende, mas o próprio OJS poderia ser mais atraente, né, em termos de resultado final da revista, né, o layout da revista, se pudéssemos utilizar o leque de padrões, né, que ele tem disponível. Né? Mas todo mundo usa o tema padrão. Tá? Tipo de fonte, cor da página, tem algumas mudanças que você pode fazer. Né? Aqui, você mexendo aqui, ó, você interfere na cor essa cor aqui, tá vendo? Mais à esquerda, né? da interface da revista. Tá? Exibir o resumo do periódico na página inicial. Tá? Tema, aqui configurar. Aqui é uma parte mais do visual, o logotipo da revista, vocês vão inserir aqui. Miniatura da capa da revista, no portal. Isso aqui é para o portal, tá vendo? Essa miniatura da publicação, para quem quiser ter uma capa da revista no portal, é aqui que você insere a capa. Tá? Sérgio, deixa eu falar com você. Nas normas do portal, é obrigatório ter algum tipo de ilustração. Então, não é se você quiser. Por favor. Então, é obrigatório, né? É obrigatório. Desculpa, então. O STI criou a revista teste que você pediu, Sérgio. Se você quiser acessar. Ah, é? Eu pensei que tivesse mandado para você. Me perdoe se eu não mandei. Não mandou, não. Tem uma revista teste. Mas eu também fiz um pedido incompleto. Eu pedi para você criar a revista e eu teria que ser colocado como editor-gerente. Não sei se isso foi feito. Vou ver se eu já faço para você, colocar você como editor-gerente, aí você entra. Tá? Você manda um link para mim, porque ela também não deve estar no portal, né? Que eu pedi para não colocar ela no portal, não é isso? Tá? Então, aqui, seguindo essa página, essa aqui é a parte de configuração do visual da revista, logotipo, alguma imagem que você queira colocar, rodapé. Aqui no rodapé da Fractal, tem uma orientação que poderia também ser seguida por outras revistas do portal. Eu não lembro exatamente a fonte, mas falando assim que uma pessoa que acesse uma página específica da revista, que não passe pela página principal do portal, nem pela página principal da revista, ela pode não estar assim evidente a revista que ela está acessando, ela pode estar ali focada no dado acessado, né, no artigo. Mas, então, no rodapé, você inserindo esses dados no rodapé, né, o título da revista, portal de periódicos UF, a versão do OJS, a cidade, né, Brasil, e o ISSN, isso garante que todas as páginas estejam identificadas. Né? Então, estou compartilhando agora isso aqui, tardiamente. Né? Também é interessante seguir esse padrão no rodapé das revistas. A licença, né, CC BY, que é também uma recomendação das revistas indexadas no Cielo. Né?
Aqui você pode colocar o logo de apoio dos indexadores, né? E essa imagem dos indexadores, você pode colocar um link também para cada um deles, né? Isso é feito fora do sistema, você já coloca a imagem ali já com esses links, né? Tá? Mas posso fazer uma pergunta? Sim. Mas como coloque como imagem, desculpa, eu não acompanhei. Coloca como imagem. Tem um link aí que clica e bota, né? É que eu não estou visualizando. Tem aqui, ó. Já vi. Já vi. Botão para inserir imagem. Tá. Tá vendo? Obrigada. Tá, de nada. E aí, tem um aplicativo do próprio Windows, acho que é o Paint. Depois que você tiver essa imagem com todos os logotipos, você abre essa imagem no Paint e ali você faz o mapeamento, né, da extensão de cada logotipo e marca como um link. E depois você insere o link do indexador. Tá? Aí depois funciona. Na página, você clicando em cima de cada um, vai remeter a página da revista nesse indexador, que é mais interessante do que a imagem fixa, né? Sérgio, você tem Aqui, um e-mail ativo que eu posso te cadastrar? Algum outro e-mail? Sim, o quê? Algum e-mail? Outro e-mail? Que você não usa, né? Em nenhuma das revistas que eu possa te cadastrar? E deixa eu ver. Eu acho que eu tenho Ou então, o da... senão vai ter toda uma demora de processo aí. né? Eu mesmo não sei onde eu tenho. Acho que eu tenho um e-mail da UF, DUF, que eu não uso. Deixa eu ver aqui também. Não sei. Não. Eu não estou achando, gente. Denise, eu não estou... Fora esses e-mails... Então deixa, eu vou ver o que eu faço aqui, peraí. Tá bom. E aqui, por último, tem a base lateral dos botões que você pode disponibilizar na página para o leitor, né? Canal de notícias, os indexadores, né? Bloco de navegação, o bloco para enviar submissão, que é importante. Essa é uma parte mais... tem o nome de avançado, porque você tem que lançar mão de alguns recursos avançados, folha de estilo, com configuração CSS, um pouco mais ligado à programação, né? Favicon, aquele botãozinho, tipo um ícone da revista, né? Aqui, nessa parte de configurar, né? Aqui você vai configurar a descrição da revista. Isso vem já no padrão, já. Isso aqui não precisa... Já vem configurado já no OJS. Informações para leitores, autores e bibliotecários. Idiomas. Os idiomas são aqueles que foram habilitados pelo STI, né? E você pode habilitar individualmente para a sua revista. Se a sua revista é publicação em português e inglês, você não vai habilitar espanhol nem francês, não precisa. No caso da revista Passagens, aconteceu o contrário, né? Foi uma limitação, que ela publica os resumos também em mandarim, mas o mandarim estava dando problema no sistema e o STI precisou desabilitar. Menus de navegação. Aqui é onde você tem uma possibilidade de personalizar os links na página principal, tá? Sobre a revista, submissões, declaração, contato. Botei aqui no caso da Fractal, só para dar um exemplo de personalização, né, de customização.
um link para o título antigo da revista no Cielo, link para a página da revista no Cielo, tá vendo? Tudo isso é aqui que você configura. E plugins, essa é uma parte importante, né? O STI, ele instala alguns... O próprio sistema já vem com alguns plugins, né, instalados. Plugins são uma espécie de mini aplicativos que vão somando funcionalidades ao JS, e alguns deles são muito importantes para a nossa operação, tipo o do DOI, né? Aqui, por exemplo, nuvem de palavras, está vendo aqui? Você pode ter na página principal da revista uma nuvem de palavras, as palavras-chave mais relevantes, que mais aparecem nos artigos, elas aparecem com maior destaque nessa nuvem. Tá vendo? Alguns a gente não usa, dados de assinante, a maioria das revistas, acredito que nenhuma revista trabalhe com assinatura, da UF. O bloco aqui, enviar submissão, um único botão, isso facilita para os autores ter esse botão na primeira página. Tudo isso são plugins que a gente habilita aqui. Você vai percorrendo, o editor gerente vai percorrendo essa lista de plugins, lendo a descrição de cada um deles e avaliando se é pertinente ou não habilitar esse plugin para a revista dele. Tá? Alguns plugins não podem ser nem desabilitados, só o STI tem acesso, esse daqui, por exemplo, tá vendo? Agora, esse do DOI, por exemplo, não, ORCID, né? Tudo tem pessoa fala diferente. Vamos lá, esse é importante. Eu dou um Ctrl F aqui para buscar. Ele aparece aqui. Esse plugin, ele é importante a gente estar vindo aqui de vez em quando, habilitando, desabilitando, por quê? No cadastro dos autores, na parte dos artigos mais à frente, muitos autores não registram o número do ORCID, o link do ORCID ali. E o próprio campo não fica acessível, a menos que o editor venha aqui na página de plugins e desabilite esse plugin. Aí você volta lá na página do autor, né, de contribuintes do artigo, e aí você abre lá para editar os dados do autor e vai ter o campo disponível para você inserir o ORCID do autor. Essa informação é importante, que deve ser inserida antes de publicar o artigo. Então, essa manobra é importante a gente ter essa noção. Enfim, é basicamente isso. Alguns plugins precisam ser atualizados de tempos em tempos. Isso a gente tem que estar, o editor tem que estar olhando aqui se tem atualização e enviar para o STI. Precisa atualizar esse plugin aqui. Às vezes isso melhora, cobre ou recupera, né, algum bug ou melhora alguma funcionalidade do plugin. Galeria de plugins. Aqui tem todos de um modo geral. Isso que eu estava falando, ó. Esses 3 primeiros aqui, atualizados. Esse daqui, ó, o Coins, pode ser atualizado. Se tem alguma revista utilizando esse plugin, ela pode sinalizar para o STI, olha, eu utilizo esse plugin aqui e ele pode ser atualizado. Vocês podem atualizar? Dá para atualizar? Entendeu? É isso que eu estava falando antes. É nessa página aqui que você vê. Tá bom? Nem todos os plugins são utilizados, tá? Mas todos estão aqui. E alguns, nem todos, né? Alguns estão na nuvem lá da PKP. Pode ser que uma revista específica se interesse por determinado plugin e busque esse plugin e sinalize para a STI, olha, preciso desse plugin, não está na lista, mas tem na PKP. Então, se possível, aí é política da STI, baixar, instalar e disponibilizar. Tá? Posso falar uma dica, Sérgio? Sim, sim. O ideal, já teve, assim, a questão, o STI é muito resistente a ampliar os plugins, por conta de dar bug no sistema, né? Então, talvez um caminho bacana seria o pessoal que quer atualizar o plugin, encaminhar a solicitação para o fórum, porque se tem 4, 5, 6, 8 revistas pedindo, é mais fácil da gente convencer o STI que vale a pena atualizar o plugin, porque apenas uma revista reivindicando, né? Sim. Então,
eu tentei um plugin, por exemplo, era só eu que estava pedindo, aí o STI falou, olha, é muito arriscado, tal, eles, como tem um limite bastante grande de funcionários, né, eles têm poucos funcionários, né, então, acho que talvez fosse o caminho que valesse a pena. A gente fazer um balanço a cada, sei lá, cada final de 2 meses, ver se tem solicitação de plugins, a gente junta, faz uma tabelinha e pede para o STI. Talvez isso valha mais a pena. Boa ideia, Denise. Legal. Vamos lá. E vamos para outra parte de configuração, fluxo de trabalho. Vamos lá. Metadados. Essa é uma parte importante para os indexadores, você habilitar esses metadados, a coleta desses metadados. Não, calma aí, desculpa, não é isso não. São metadados que o autor pode preencher no momento da submissão do artigo. Tá? Metadados sobre cobertura da pesquisa. Tá vendo? Solicitar ao autor para sugerir metadados de cobertura durante a submissão. Você pode solicitar, você pode exigir ou não solicitar. Tem essas opções. Habilitar metadados de idioma, por exemplo, tá vendo? Você seleciona o idioma do artigo. Enfim, palavras-chave. Você habilitando esse metadado de palavras-chave. Quando o autor submete o artigo, está lá, ele é obrigado a submeter as palavras-chave. Se você não tivesse aqui desabilitado, não vai aparecer esse campo para o autor. Né? Então, de um modo geral, também é aqui que o editor ele vai percorrer cada item desse e analisar a relevância e habilitar. Componentes. Isso aqui, não cheguei a mexer nisso. O próprio JS já vem com isso daqui. Na hora que o autor submete o artigo, ele vai dizer que tipo de dado ele está subindo para o sistema. Se é o próprio artigo, se é um instrumento de pesquisa, se são transcrições, análise de dados, conjuntos de dados. Lista de verificação. São as condições para a submissão. Essa lista, cada revista ela faz uma lista personalizada. O sistema vem com uma lista padrão e você vai editando de acordo. São as condições, né, que você bota para o autor submeter o artigo. Os artigos precisam ter as URLs, os links, né, habilitados, o texto tem que estar em espaço entre linhas 1 e-mail, né, e por aí vai. É aqui que você configura isso. Tá? Você pode excluir, incluir, pode ordenar. Se você clicar aqui, você altera a ordem. Né? Você arrasta para baixo, clica e arrasta, tá vendo? Isso. Diretrizes para autores. Aqui é a própria política, né, da revista. Né? Você bota aqui as diretrizes. Né? Aqui, ó. Isso aqui é mais você copia. Geralmente, cada revista tem isso no arquivo do Word ou no próprio site antigo. Quando for criar uma revista nova, né, praticamente você vai copiar e colar aqui. Depois salvar, né? Aqui embaixo tem o botão de salvar. Tudo que você mexer tem que salvar, senão você perde. Tá? Nota sobre direitos autorais. Tudo isso por aqui. Avaliação. Aqui, você vai configurar o tipo de avaliação padrão da sua revista, se é duplo cega, cega ou aberta. Embora aqui esteja configurada como duplo cega, a cada convite de avaliação para um avaliador, você pode informar se essa avaliação vai ser cega, aberta ou duplo cega. E agora tem uma tendência, um chamado aí das revistas a aderirem à avaliação aberta. Vamos lá. Então, todas as configurações relativas à avaliação
estão aqui nessa aba de avaliação, tá vendo? Ó, restringir acesso a arquivos, você envia o convite para o avaliador, ele tem acesso apenas ao resumo e às palavras-chave. Ele só vai ter acesso ao artigo se aceitar avaliar. Habilitar acesso em um clique para facilitar o acesso, o avaliador não vai precisar fazer login, senha, ele pode ter esquecido a senha, com um clique ele já acessa o artigo, então tem que estar habilitado isso daqui, tudo nessa área que você habilita, tá vendo? Prazo de conclusão, prazo de resposta ao convite, tudo isso é aqui que você configura. Lembrete de avaliação. Biblioteca da revista. A biblioteca é interessante porque alguns autores eles perdem a referência do local do sistema onde devem inserir a segunda edição do artigo depois de passar pelo processo de avaliação, ou então um conjunto de dados que deve acompanhar o artigo, uma declaração de conflito de interesses, e a biblioteca é uma opção. Ela pode funcionar como um depósito desses arquivos. Aqui tem os e-mails. Você pode configurar uma assinatura padrão de cada e-mail enviado pelo sistema. Tá? Aqui tem o da Fractal. E modelos de e-mail. Aqui tem vários modelos de e-mail que podem também ser editados, tudo padronizado. Para cada um deles, você pode entrar e você pode usar do jeito que está aqui ou editar de acordo com a necessidade da revista. Tá? Deixa eu ver o do Orkut. Tá vendo aqui, ó? Esse é o do Orkut, da submissão, solicitando acesso ao registro Orkut. Isso aqui deu uma confusão na época, porque o próprio sistema, é difícil configurar isso no sistema. Tem hora que funciona, tem hora que não. Para solicitar ao autor, para permitir que o OJS da revista acesse o Orkut dele e faça o registro do artigo direto, entendeu? Eu parei de pedir isso para os autores. Eu apenas faço a questão de registrar o Orkut. Isso aqui é opcional, eu não faço mais. Depende de vocês, de cada revista, estarem lutando com isso. Tá? Vamos lá. Tá, fluxo de trabalho, que a gente está... Então, fluxo de trabalho é isso. Outra janela de configuração, distribuição. Detentor dos direitos autorais. De acordo com os critérios da ciência aberta, é desejável que seja o autor e não a revista. Tá? Então, já mudamos aqui para o autor. O tipo de licença, essa aqui é CC BY 4.0, que é indicada lá no Cielo. No caso, a Fractal, ela tenta seguir todos esses padrões do Cielo. A cada ano eles vão aumentando o sarrafo, é bem difícil. Ano do copyright. Vão piorando e torcendo mais, né? Exatamente. Tá? Termos da licença, tudo você vê aqui. Aqui é uma parte para facilitar a indexação da revista para os buscadores. São uma descrição da revista que vai ficar no cabeçalho da página da revista, a parte que não é nem visível, é a parte de... como se fosse a parte de HTML da revista, sabe? De programação. Então, você botar uma descrição bem sucinta da revista aqui e tem a possibilidade de botar umas tags aqui customizadas, mas aí requer um conhecimento maior de HTML. Entendeu? Pagamentos, a maioria das revistas não trabalha com isso, mas se fosse, teria que configurar aqui uma forma de pagamento. Acesso, a gente vai sempre deixar a revista em acesso livre, né? Isso aqui é importante, habilitar OAI, que alguns indexadores pedem que isso esteja habilitado, é uma forma deles capturarem metadados da revista.
A sua revista não tem isso habilitado, é importante habilitar isso aqui. E arquivamento, nosso arquivamento aqui é o LOCKSS, que está associado com a rede Cariniana, esqueci o nome agora, que é uma rede criada pelo IBICT. O IBICT está fazendo esse trabalho também de armazenamento dos artigos, né? Isso é importante ter habilitado. Na Fractal, nós temos até um link da Cariniana informando que existe esse armazenamento, essa preservação dos dados, né? Então, tá. Então, esses são os pontos de atuação, os principais pontos de atuação do editor-gerente. E agora mudou até essa nomenclatura, agora é gerente da revista. Aqui é o campo de usuários e papéis, que a gente não tem muita gestão sobre isso agora, está sobre o STI. Né? Antes, quando eu tinha aquela experiência que eu falei com vocês de administrador do portal, eu podia editar o usuário, mudava a senha quando era solicitado, mesclava o usuário, às vezes o usuário com mais de um cadastro, era muito fácil resolver. Agora não dá mais. Os papéis, gerente da revista, editor. Inclusive, se você quiser designar alguém como editor-gerente, como gerente da revista, agora acho que é só o STI que pode fazer, né? Você não pode, eu, como gerente da revista, não posso, por exemplo, colocar você, Denise, como gerente da Fractal. Acho que tem que solicitar o STI, se não me engano. A gente não tem mais esse acesso. Isso mudou quando a gente foi tudo para o mesmo lugar, né? E opções de acesso ao site. Isso aqui, ó, é importante. Ó, usuários devem se cadastrar e acessar o sistema para visualizar a página da revista. Não, tem que estar desabilitado isso, tem que ter acesso livre à revista. Ele está afinado com essa história da ciência aberta. Usuários, visitantes podem se cadastrar na revista assumindo um ou mais papéis. É isso. Aqui são algumas ferramentas para importar. Por exemplo, se você tem uma revista no OJS, na versão 2, ou mesmo na versão 3, em outra instituição, quiser importar para essa, você tem como utilizar algumas ferramentas aqui. Você pode exportar também um XML da sua edição para o DOAS, para a revista que esteja cadastrada no DOAS. Tem algumas opções nesse sentido. Gerador de relatórios. Aqui tem umas opções que eu uso, por exemplo, a cada 6 meses eu tenho que enviar algumas estatísticas para o Cielo. Né? A gente usa um pouco desses relatórios aqui do OJS, que ele gera um arquivo CSV, com a extensão CSV. Ele abre no Excel, mas você não pode abrir diretamente, tem que importar também. Tem alguns detalhes ali, mas dá para fazer, dá para mexer com ele. E aqui a parte de estatísticas, gerador de relatórios também. Ele gera uma série de relatórios do sistema. Não, calma aí. Atividade editorial, é isso que eu queria mostrar para vocês. O sistema está lento. Deixa eu fechar alguma coisa aqui. Deu uma travada aqui. Voltou. Aqui, ó. Então, a gente dá uma situação do... Aqui, ó, na Fractal, por exemplo, atualmente tem 201 submissões ativas,
104 em avaliação, 4 em edição de texto, 2 em editoração. Olha a diferença. Da faixa H de avaliação para a edição de texto é uma luta. Então, aqui, ó, também tem alguns dados interessantes sobre a revista. Submissões recebidas, aí tem aqui o período, você pode definir o período aqui, de 25 de janeiro de 2023 a 25 de abril, né? Então, esse aqui você pode definir nos últimos 90 dias, no último ano, nos últimos 2 anos, no ano vigente, né? Você pode personalizar esse período e ele vai te dando essas estatísticas. Nesse período definido, nós tivemos 36 artigos submetidos, 6 desses 36, 6 foram aceitos. Não, desculpa, a leitura não é essa. Nesse período, 6 artigos aceitos, 111 recusados, está vendo? Rejeição, submissão recusada na entrada, 81. Recusada depois de avaliação, 30. E por aí são dados que, no caso do CIEP, está sempre pedindo esses dados. E, nesse sentido, o JS3 ele facilitou muito essa parte das estatísticas, esse envio de dados. Muito bem, então vamos agora para a parte do editor. Isso aqui, basicamente, é a interface do editor, do gerente da revista. Aqui está tudo misturado, porque eu acumulo essas funções aqui, né, na Fractal. Então, aparece tudo junto. Aqui a parte de submissões, que é mais a parte do editor, né? E aqui, vamos lá. Então, tem essas abas: fila, submissões não designadas, ativos e arquivos. Fila são, por exemplo, eu submeti um artigo de teste. O próprio nome é teste, aparece meu sobrenome aqui, tem a ID do artigo, e ele sempre aparece aqui para mim. Por que está assim, minhas submissões designadas? Porque outro usuário da revista entrou, acessou a revista, identificou esse artigo e designou um editor para acompanhar a tramitação dele. Por isso que está como designado. Tá? Então, nessa aba aqui aparece. Submissões não designadas. São submissões que entraram no sistema e que a equipe da revista não fez nada com nenhum desses artigos ainda, né? Então, aqui aparece, em um triângulozinho, um alerta, dizendo, ó, nenhum editor foi designado a esta submissão. Nenhum editor e nenhum avaliador. Isso poderia ser feito de imediato, para você zerar essa fila aqui, se fosse esse o objetivo. Você entrava aqui no artigo e designava um editor. Mas, no caso de revistas que estão indexadas no Cielo, isso não é interessante, porque vocês viram lá na estatística que nós precisamos informar quantas revistas quantos artigos são rejeitados logo nessa fase. Aqui eles chamam de desk review, que é uma pré-avaliação, né? Que o artigo é avaliado em relação às normas, se estão cumprindo as normas de publicação da revista, e se também ele está de acordo com foco e escopo, né? Então, nós temos 2 equipes, no caso, um exemplo aqui de funcionamento da Fractal, né? Nós temos uma equipe de alunos da psicologia que eles fazem um trabalho voluntário aqui na revista, eles fazem essa avaliação das normas, e temos editores associados que fazem a avaliação do foco e escopo. E, a partir daí, uma grande leva de artigos já é rejeitado, né? E isso poupa o trabalho dos avaliadores, que é tão difícil arrumar avaliadores, então você vai ficar sobrecarregando com artigos que não tem nada a ver. E aqui em ativos, você já vai ter os artigos que passaram por esse primeiro filtro do Desk Review. Tá? Muitos, aqui você vê que aqui tem um total de artigos nessa situação. São 207 artigos em avaliação. É um volume muito grande de artigos. A equipe tem uma dificuldade tremenda de lidar com essa situação. E muitos deles ficam um bom tempo com esse triângulozinho aqui. Ó. Nenhum editor foi designado a essa submissão. Aqui tem filtros, temos filtros aqui. Vou pegar aqui filtros de artigos em avaliação.
Aí mudou, tá vendo? De 207 reduziu para 104. Então, isso significa que nós temos 104 artigos, de fato, em avaliação, em processo de avaliação. Os outros estão aguardando ainda. Eu separei um aqui, deixa eu ver aqui. 57.201. Esse primeiro aqui, ó, ele te informa a ID do artigo, o sobrenome dos autores, o título e a situação dele. Ó, tem uma avaliação que está atrasada. Então, vou pegar esse artigo como exemplo, né? Aqui, no fluxo nós temos essa aba, fluxo de trabalho e publicação. Essa aba, fluxo de trabalho, se subdivide em outras: submissão, avaliação, edição de texto e editoração. Cada revista pode personalizar também o modo como o artigo vai tramitar por essas abas. Aqui, por exemplo, a gente não utiliza a edição de texto, tá? Porque dentro do sistema a gente não tem nenhum registro da edição de texto. Até porque a edição de texto é feita fora do OJS, né? Eu faço a diagramação no InDesign, por exemplo. Então, nesse campo aqui, voltando para cada aba dessa, submissão. É aqui que a gente vai encontrar o artigo, a versão original do artigo, submetida pelo autor, data de submissão, tá? O editor da revista, que foi designado para acompanhar a tramitação desse artigo no sistema, e nome do autor. Aqui pode ter alguns comentários do autor para o editor, fica aqui nesse ponto, tá? E aqui tem a situação da submissão. Aqui já foi escolhido, né? Submissão aceita para avaliação, tá? Se não tivesse feito ainda essa escolha, teria assim uns botõezinhos para rejeitar, aceitar. Vamos lá. Essa é a aba de avaliação. Tá. Pessoal, a gente está chegando. Estou tentando correr, mas a gente está chegando aqui quase em 1 hora. Que vocês preferem que eu vá falando até onde der, até as 3, eu posso estender um pouco mais, fica por conta de vocês aí. Olha, eu acho que pode continuar, não sei, Denise, né? Está indo bem, eu acho. Isso mesmo, né? Tá. Se as pessoas quiserem, o Sérgio puder, é legal, né? Não sei. E vocês Tá. estão achando? Vocês estão entendendo? Está ajudando, não está, gente? Acho que é isso que tem que avaliar, né? Tem que ter um retorno aí de vocês. À vontade ali, sabendo que... Sem saber... Pedro está dizendo que está ajudando, Daniela também disse. Então, maravilha. Segue o barco. Toca o barco, Sérgio. Então, vamos lá. Bora. Então, deixa eu beber uma água. Avaliação, né? Aqui nós temos essas opções aqui do lado direito: fazer recomendação, solicitar modificações, aceitar submissão e rejeitar submissão. Antes disso, deixa eu ver, estou pulando aqui. Aqui, por exemplo, nós temos 2 avaliadores para esse artigo. Esse daqui está atrasado, tá vendo? Prazo de avaliação, 6 de abril. Tá? O tipo de avaliação, duplo cega. Aqui tem a opção de enviar um lembrete para esse avaliador, né? Está atrasado, você se comprometeu em avaliar. Tem um modelo padrão ali. Se você clicar, ele abre ali um e-mail padrão, daqueles e-mails que a gente viu lá atrás, que podem ser configurados, personalizados também. Esse outro avaliador aqui, ó, recomendação, submeter a outra revista. Tá? Ele já fez essa avaliação. Depois que a avaliação é encerrada, o editor da revista, a partir da leitura dos pareceres, da análise dos pareceres, ele vai decidir e ele vai escolher uma dessas opções aqui do lado direito, tá vendo? Fazer recomendação, solicitar modificações, aceitar a submissão ou rejeitar. O artigo pode ser rejeitado, ele pode aceitar, ele passa para outra etapa no sistema,
Solicitar modificações é quando ele é aprovado, mas os avaliadores identificam pontos em que o artigo pode ser modificado, precisa ser modificado para ganhar mais consistência, ter mais coerência, algumas referências que ficaram de fora, alguma coisa assim. E fazer recomendação. Fazer recomendação, a gente não usa muito isso. Deixa eu lembrar isso aqui. Então, Sérgio, deixa eu fazer uma pergunta. No nosso aqui não aparece esse fazer recomendação. Não é? Não. É versão? Talvez? Não sei. Não, Eu ia até te perguntar não. o que é. Eu lembrei, fazer recomendação é quando o artigo ele apresenta assim, a necessidade de mudanças profundas. Então, a recomendação é que o autor volte a se debruçar sobre o artigo, trabalhe sobre o artigo e faça uma nova submissão. O avaliador ele considera que o tema é pertinente e tal, a pesquisa é interessante, mas está muito, muito problemático o artigo. Então, ele devolve o artigo para o autor e ele vai fazer uma nova submissão, sendo que essa nova submissão vai ser dentro dessa nova ID. Ele vai manter essa ID do artigo. Ele não vai fazer uma nova submissão no sistema. Ele vai submeter uma nova versão do artigo nessa mesma ID. Mas, assim, o que acontece? Nós nunca trabalhamos com essa opção. Nunca utilizamos isso. O que acontece, geralmente, é que os autores... ou o artigo é rejeitado, ou então a gente solicita, utiliza essa opção, né? Solicitar modificações. E o artigo é reformulado pelo autor e devolvido, e aí, de acordo com essas reformulações, ele é aceito ou não. Por aí que a gente trabalha. Entendeu? Então, cada revista também trabalha de uma forma, né? Pode considerar trabalhar com essa função. Tá bom? Tá. Então, essa aqui é a aba de avaliação. Vamos supor, então, vamos trabalhar com um artigo agora aprovado, né? Vou mudar aqui, tá? Para outro artigo. Eu vou em filtros, edição de texto. Em edição de texto, nós temos apenas os artigos que já foram aprovados no processo de avaliação e já houve uma decisão editorial, né, por conta do editor. Está aí disponível já para ser normalizado, diagramado e agendado para publicação. Então, deixa eu ver aqui um artigo. Esse aqui, 27597. Aqui arquivos para edição de texto. Essa parte de edição de texto seria assim, mais voltada para um revisor, né? Fazer a revisão ortográfica, gramatical. E se isso fosse feito também dentro do sistema. Né? Na Fractal, por exemplo, nós temos a Cláudia, que é a editora interina atualmente, e ela faz a revisão dos artigos. Mas a gente não utiliza essa tramitação dessa aba do sistema, entendeu? Isso também é por conta de cada revista. Eu não preciso me comunicar com a Cláudia pelo OJS para que ela faça isso. Ela mesmo já pega e vai selecionando os artigos que estão em edição e vai revisando e liberando para mim depois, para eu poder fazer a diagramação. Isso depende do fluxo interno de cada revista, como cada um funciona. Tá? Então, aqui tem a discussão, tem um campo de discussão de edição de texto, seria uma troca de mensagens entre o autor e o revisor, né? Você vai adicionando comentários. Cada etapa dessa, cada sub-aba dessas daqui do sistema, você pode adicionar participantes, tá vendo? O editor da revista, aparece aqui a Ana Carolina,
ela nem é mais a editora atual, mas ela ficou registrada na época como editora desse artigo, mas eu poderia aqui designar um revisor para participar dessa etapa específica da tramitação. Ele só ia acompanhar essa etapa de edição de texto. A etapa de submissão, avaliação, editoração, as outras etapas ele não teria acesso. Entendeu? Tá. Essa etapa aqui a gente, por exemplo, na Fractal a gente não utiliza, mas outras revistas podem, se quiser, registrar também essa etapa da tramitação. Editoração. Aqui é uma etapa também que não é realizada no sistema. O OJS ele não tem essa função de diagramar artigos. Você tem que fazer por fora, no Word ou no InDesign. Mas é por aqui que você poderia ter também uma troca com o autor e deixar isso registrado no sistema para ele poder fazer uma leitura de prova lá e tal. Né? Se a diagramação final ficou de acordo. Às vezes você pode diagramar um artigo, mas nessa diagramação, no formato final dela, pode incorrer alguns erros, alguns dados que ficam separados e, de repente, o autor não achou que aquilo ali não está legal. São detalhes mínimos que são ajustados nessa etapa. E, a partir da editoração, já exploramos todas essas abas aqui do fluxo de trabalho, aí vem para publicação. Essa é a etapa final, né? A gente vai preparar o artigo já para publicação. Título e resumo. Aqui é importante, você, às vezes, um artigo, ele muda de título no processo de avaliação. Hoje mesmo eu vi isso num parecer de um artigo da Fractal. O próprio autor, depois do processo de avaliação, a partir das sugestões do avaliador, ele achou pertinente uma mudança no título. Foi esse mesmo aqui, por acaso. E aí eu atualizei. Esse já é o título atualizado. Botei aqui. O sistema dá a opção de você usar também subtítulo. Você pode... de acordo com as normas da BNT, você separa título e subtítulo pelos 2 pontos, né? O que tiver depois dos 2 pontos é subtítulo. E o sistema dá essa possibilidade de você separar, fazer essa separação. Se você fizer essa separação, você vai ter um formato final lá na página do sumário que pode ser interessante ou não. A questão é visual, é estética mesmo. Se você não gostar, você pega o subtítulo que estava aqui no campo de subtítulo e bota junto de título. Eu prefiro tudo no campo de título e subtítulo. Mas é de cada um, você pode experimentar e achar interessante fazer essa separação, o resultado final, o visual, a estética pode ser interessante, é de cada um. Resumo. O autor, geralmente, ele bota uma versão do resumo aqui. Eu sempre modifico, eu sempre mudo isso daqui, porque pode ser que o resumo também seja modificado no processo de avaliação. Às vezes, o avaliador também sugere modificações no resumo. Então, eu sempre pego o resumo da versão reformulada pelo autor. Eu nunca deixo a versão original aqui. Entendeu? Eu não preciso nem ver se houve mudança ou não, mas, por segurança, eu sempre mudo isso daqui e recomendo também que façam isso, porque você corre o risco de publicar um resumo defasado. Entendeu? Contribuidores, que são os autores do artigo. Aqui você tem a opção de incluir coautor. Às vezes acontece de um autor submeter o artigo e aí esqueceu de botar os outros autores ou não soube colocar e depois ele te pede, dá para você incluir os autores ali e tal. É nessa função aqui, incluir coautor. E tem que ter uma atenção com isso também, algum critério, analisar cada pedido desse para ver se é pertinente também essa inclusão, né? Sempre. Às vezes ele vai pedir para incluir 10 autores ali. Caramba, o que é isso? Mas vamos lá. Então, aqui você tem os metadados dos autores, né? Vamos nesse caso aqui. Editar. Eu sempre faço a conferência e recomendo que vocês façam também. Por quê? É aqui que você tem o campo, é aquilo que eu falei antes, do ORCID.
Tá vendo? Aqui ele está registrado. Tem muitos autores que você vai abrir aqui, não vai ter nem esse campo para o registro do ORCID, vai ter apenas escrito aqui ORCID ID e isso aqui em branco. Então, a única forma que você tem de inserir essa informação aqui, aí, ó, deixa eu mostrar de novo aqui, ó. Eu venho aqui, eu vou abrir de novo o site da revista. Eu vou lá no painel de controle. Configurações, website, plugins. Aí, ó, vou procurar o ORCID, dou um Ctrl F, né, de F de Find, né? Ele acha para mim o plugin do ORCID. Aí eu vou desabilito aqui o ORCID. Tá vendo? Ok, desabilitei. E aí, ó. Eu vou aqui, ó. Vou entrar na outra autora, ó. Ele já abre um campo editável aqui, ó. Tá vendo? Onde aparecia só um link, que eu não podia mexer em nada, aqui, ó. Posso selecionar, posso apagar. Na maioria dos casos, você vai encontrar esse campo vazio. Você vai no artigo, você vai copiar o ORCID do autor e vai colar aqui. E depois você vai salvar. Aí você resolve o problema. Você terminou de fazer essa etapa, salvou, inseriu o ORCID ali, você volta lá na página do plugin e habilita novamente o ORCID. Por que você tem que habilitar? Porque na página principal, no sumário da revista, onde você tem lá os artigos, no nome de cada autor vai aparecer aqui, tá vendo? Esse autor aqui, ó, tem o logotipo do ORCID com o link. Se você não habilita, essa informação não fica disponível aqui. E é importante que ela esteja aqui. Ô, Sérgio, eu costumo fazer um outro caminho, que é pedir para o próprio autor autorizar o ORCID, porque, na verdade, essa seria uma tarefa do autor. O autor teria que estar inserindo aqui, e aí tem uma, se a gente abre aí esse editar do autor, né, embaixo tem solicitar ao autor. Estou falando que nós, editores, trabalhamos muito. Então, tem aqui, ó, enviar e-mail para solicitar autorização do ORCID do contribuidor. Se você clica aí, o autor recebe um e-mail, e aí a gente fala, se não habilitar, eu não publico seu artigo, alguma coisa do gênero. Aí ele vai lá e habilita, aí a gente não tem que ficar fazendo esse jogo assim. Mas é lógico que sempre tem os resistentes. Então é bom saber os dois caminhos, né? É bom, porque muitos se enrolam nesse... Depende também do... que às vezes eu trabalho num regime de urgência, estou com prazo para enviar isso para o Cielo, eu não vou negociar isso com o autor, entendeu? Eu prefiro fazer dessa forma, mas esse caminho aqui é melhor mesmo, que aí você envolve o autor no processo. Você clica aqui, né, enviar e-mail para solicitar autorização ORCID e em salvar, tá? Beleza. Não quero fazer isso não. Metadados. Esse campo de metadados é importante por conta dos indexadores, eles vêm aqui. Eu já vi muitos artigos assim, que o pessoal copia todas as palavras-chave de uma vez e cola aqui todas de uma vez só. Não é para fazer isso. É para botar uma de cada vez. Tem que estar do jeito que está aqui. Já vi assim, tudo junto. Clínica transdisciplinar, comum, violência policial e racismo, de uma vez só. Não é assim, porque o sistema considera como se fosse apenas uma palavra-chave. Tá? É o único campo aqui relevante a ser preenchido. Quer dizer, relevante não, quanto mais metadados, melhor. Mas, assim, o que não pode faltar de metadados aqui, palavras-chave. Tá? Se os outros campos estiverem preenchidos, ótimo, melhor ainda. Quanto mais metadados, melhor. Melhor para os indexadores. A revista fica melhor, melhor a avaliação da revista, né, em termos de metadados. Referências. Referências é outro campo
que eu sempre modifico. Eu nunca deixo do jeito que o autor colocou na versão original. Por quê? Porque no processo de normalização, tudo isso muda radicalmente, né? A gente encontra muitos problemas de normalização, todos os artigos, não tem um. Então, vamos supor que essa lista aqui já fosse a lista final. Você precisa ter cuidado de não deixar esses espaços em branco, porque a Crossref, por exemplo, tem um sistema que faz a leitura desses metadados. Na verdade, o editor da revista que precisa pegar essas referências e depositar lá nesse espaço da Crossref. Mas precisa, antes, eliminar esses espaços vazios, porque eles passam a ser contados como uma referência. Isso é ruim para o sistema deles lá. Então, é um cuidado que você tem que ter. E se você pretende ter a sua revista indexada internacionalmente, você não deve utilizar esses traços de underline que substituem o sobrenome do autor. Eles sempre pedem para você... Eles sempre pedem, não, deixa eu ser mais específico. Acho que quem pediu isso foi Scopus, para não colocar esses underlines. Você repete o sobrenome do autor, né? No caso que seria Guattari, Félix, e Ronick Sueli. Né? A gente sempre substitui esses traços. Isso está de acordo com as normas da ABNT, não é obrigatório utilizar esses traços de underline, é opcional, e como é opcional, você pode repetir o nome do autor, mesmo assim você continua de acordo com as normas da ABNT e também atende uma exigência de um indexador internacional. No caso aqui da revista que usa a ABNT, revistas que usam APA, não tem essa opção desses underline. Identificadores, aqui é a inserção do DOI, aí vai depender da configuração da revista. A revista pode estar configurada para poder... o sistema ele gera esse DOI automaticamente, ou não. No caso da Fractal, por exemplo, eu insiro esses dados aqui e salvo. Isso não é validação ainda. Estou apenas informando qual vai ser o DOI do artigo. Eu vou lá no meu artigo, no InDesign, copio o DOI, né, que é o prefixo da UF, o ISSN da Fractal, o volume, a edição e a ID do artigo. Essa é a composição do nosso DOI. E insiro esses dados aqui e salvo. Só. Isso é só um registro interno ao sistema. Sérgio, desculpa, Oi. Sérgio. Nos casos das revistas que estão no portal, você só chama e ele vem automaticamente. Exatamente. Então, é automática, e aí a gente que faz a validação do DOI, né? Isso, Não precisa se preocupar com isso aqui, não. Composição final. Quando você já tiver o PDF do seu artigo, né, ou se tiver em outro formato também, XML, HTML, é aqui que você vai adicionar. Você clica em adicionar composição final, só para abrir a janela para vocês verem. Rótulo, você bota lá PDF, né, HTML, do tipo de artigo que você for publicar, tá? E salvar, aí você vai abrir outra janelinha depois para você poder fazer o upload do arquivo. Permissão e divulgação, isso também é automático, você não precisa se preocupar com isso. Tá? Deixa eu ver. Posso só tirar uma dúvida? A Iris levantou a mão. Tá. A minha dúvida foi em relação ao DOI. A Denise falou que chama, né? Aí, como é automático, no caso, já vai aparecer essa informação na própria... na parte do DOI? A parte do DOI, ele, por exemplo, o sistema, ele... Aqui, identificador. Vamos supor que fosse automático. Eu poderia clicar aqui em salvar e ele tem duas possibilidades. Ou ele te mostra o DOI, ou não, ou então ele te informa um erro. Olha, faltam componentes para que eu possa criar esse DOI aqui para você. Mais ou menos isso. Não sei exatamente qual é a mensagem.
Por exemplo, tem outra revista que eu trabalho, a ESA, que acontece isso, é automático, mas enquanto eu não faço o agendamento do artigo para edição, ele não permite que eu faça essa atribuição automática. Então, eu tenho que primeiro vir aqui em edição, que é isso que eu vou fazer agora, próximo link. Eu venho em edição, aí eu vou clicar em atribuir a edição. Né? Aí eu já vou ter uma edição criada lá, depois eu posso ver também essa parte de criação de edição com vocês. Eu faço essa atribuição, volto depois que eu faço essa atribuição, volto em identificadores e clico em salvar. Aí ele mostra automaticamente o link aqui pronto. Eu não sei, Denise. Eu não sei, Denise, como é que é com vocês aí. Se tem esse... É isso que eu ia falar. Posso dar uma dica, assim, da gente? Diga. Dica de quem sabe mais ou menos ali, né? Que vai se ajudar. Vai. A primeira coisa que eu faço é criar a edição. É isso, eu também faço. Eu não cheguei nesse ponto. Eu também faço isso primeiro. A primeira coisa para a gente fazer, para ficar toda essa parte mais automática, é que você cria a edição. E aí, à medida que você vai subindo os arquivos, como a edição já existe, ela fica lá, criada como edição futura. É importante isso. Isso, já mandar para o ar, aparece, acaba com o seu processo. Então, cria a edição como edição futura, e aí você vai, cada artigo que você vai postar do PDF, tal, você já agenda para publicação nessa edição. Aí, na hora que você clica no DOI, o bichinho já chega bonitão ali. Sim. É automático. E você... ele não é amigo assim, que nem o Sérgio falou, viu? Raramente. Que vai dar alguma coisa errada. Só quando a gente vai validar é que ele mostra a revolta dele. Foi impossível. Aí a gente tem que descobrir o porquê. Aí é aquela para descobrir. Às vezes acontece, né? Dá algum tipo de erro, daí a gente tem que voltar nesse artigo, tem que comunicar com a gente, avisa quando a gente vai validar que aquele artigo deu erro, porque tem que despublicar o artigo e ver aonde que foi o erro. Às vezes é um erro dele mesmo, mas ele não pede desculpa, a gente tem que fazer tudo de novo. E validar. Tá. Agora, o Sérgio tem um caminho que é um caminho mais minucioso, né? Um caminho de quem sabe o processo. A gente que é mais ou menos, né, editor, assim, mais no improviso do que outra coisa, o ideal é realmente começar com a criação da edição, porque daí você vai recheando o treco, né? Vai botando os artigos, né? E tem, você acha que vai falar da parte revoltada, que é a ordenação dos artigos. Nem sempre também a revista OJS obedece a gente. Então, você cria a edição e agenda logo os artigos primeiro, antes de percorrer essa aba de publicação, é isso? Isso. Primeiro eu crio a edição, aí eu vou subindo artigo por artigo, já na seção correta. Mas aqui lá, conforme a gente vai subindo, o bicho sai da ordem. Você sobe na ordem, tudo direitinho. Sai. O bicho fica destrambelhado lá, não fica sequência legal, não fica bacana. Mas, na hora que você sobe já o PDF, você já pode agendar a publicação, aí o DOI aparece. Mas você tem que chamar o DOI e salvar. Porque ele diz, se você não salvar aqui, aí fica sem DOI. Você não atribuiu. Aí depois tem que despublicar e salvar de novo cada artigo que você esqueceu. Às vezes a gente esquece, né? Porque sobe naquela pauleira. Mas o ideal é tentar não esquecer, fazer essas conferências antes de publicar a revista. Porque daí você que a coisa está tudo certinho. Exatamente. E tá bom. Então, aqui, nessa última aba aqui de edição, né? Aqui a gente faz a atribuição da edição, que nós já vimos. Aqui, a seção, né? O autor botou como relato de experiência profissional, né? A gente vai publicar como artigos. Essa é uma decisão nossa daqui da revista. E páginas. Aqui você pode botar a paginação do artigo. E para revistas em fluxo contínuo, que é o caso da Fractal, mudou para fluxo contínuo, não tem mais número de página. Então, a gente bota aqui a data de publicação, que é uma sugestão do Cielo. Eu escrevo aqui, ó, publicado. Bota aqui. Publicado em 23/4. 23/4 de 2023. É algo assim, entendeu? Isso fica no sumário. Em vez de aparecer a paginação no sumário, aparece essa informação. Tá? Esse campo fica vazio, caminho da URL, isso não precisa preencher. Isso aqui também é de preenchimento automático, data de publicação.
Tá? Então, basicamente, é esse o fluxo do trabalho com os artigos até a publicação. Desde a submissão até a publicação, tudo se resolve aqui. Essa parte de criação de edições, que a Denise estava falando, você vê aqui. Edições, aqui tem edições futuras e anteriores. Aqui demora um pouco a carregar, porque são bastante. Aqui nós temos a relação de todas as edições publicadas. O nome da edição, a data de publicação e a quantidade de itens publicados. Aqui, observem só a diferença. Até o volume 33, número 3, nós publicávamos 3 edições por ano. Volume 33, em 2011. Nós temos 3 edições, número 1, 2 e 3. A partir de 2022, mudamos para a publicação contínua. Então, você tem apenas um volume, não tem mais números, e você vai adicionando artigos. Em 2022, publicamos 30 artigos. Neste ano, apenas 3, por enquanto. Tá? A gente vai acrescentando ao longo do ano. Tá bom? E edições futuras. Aqui eu botei uma head of print, que a gente nunca chegou a usar, mas se precisar, é aqui que a gente vai utilizar. Tá? Você pode criar uma edição, a head of print. A gente nunca tivemos o trabalho tão adiantado a ponto de publicar uma head of print. Isso ficou aí abandonado. Aqui tem uma edição de teste que eu criei. Eu não uso. Mas é aqui que você vê os artigos que foram adicionados, dados da edição, tá vendo? Volume, número, ano. Você define o que vai aparecer no sumário, se vai aparecer volume, número, ano, ou só o título, dependendo da seleção que você coloca aqui. Você pode adicionar uma capa para cada edição. A gente sempre bota uma capinha lá também. Composições finais. Você pode juntar todos os artigos em um único PDF e criar uma composição final da edição e colocar aqui. Então, bem legal isso também. E identificadores. É aqui que você coloca o prefixo da edição, né? Que tem o prefixo dos artigos, mas aqui acho que a maioria de vocês não precisa mexer nisso. E seria aqui que eu colocaria o prefixo da edição. Tá? Então, gente, é isso. Eu acho que eu consegui, em 1h30, contrariando o chat GPT, fazer uma síntese do sistema. Alguma questão? Olha, que síntese, hein? Foi meio corrido, gente, mas para dar conta do tempo. Agora, os colegas quiserem fazer mais questões. Tá todo mundo meio zonzo aí. Eu achei que foi ótimo. A gente tem certeza que a gente entendeu tudo até a hora que a gente vai lá, olha para a revista e fala, mas por onde mesmo? Aí a vantagem dessa gravação, Sérgio, que a gente agradece muito de você disponibilizar, né? Saber que as pessoas podem dar uma remember aqui, dar uma recordada, acho que ajuda. Boa, né? Nossa, muito obrigada, realmente, né? Assim, e tem muita coisa que é uma tentativa e erro, né? Não tem jeito, cada vez que... E é sempre aquela história, né? Nós somos editores, mas fizemos concurso para professor, né? Então, a gente, né, entra meio de gaiato no navio, começa a aprender porque se interessa. Diga, Denise.
Não, avisar que eu vou parar a gravação, né? Ah, sim. Então, como paramos a gravação com um super agradecimento, palmas para o Sérgio, que Obrigado. realmente foi muito bom. Somos muito... né, o Fórum agradece muito, e isso vai ficar, né, na memória do Fórum mesmo. Quando a gente tiver o canal no YouTube, vai bombar, cara. Tá vendo? Melhor tutorial não tem. É.